Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio poder estar novamente trazendo aos irmãos a mensagem de Deus. O tema da mensagem de hoje é Deus cuida de nós. Será baseado no texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 11, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada em todo o mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em contexto de sofrimento, pela pregação da sua fé em Cristo, o apóstolo Pedro quer demonstrar os cuidados de Deus pelos leitores. Pedro quer que os discípulos de Deus tenham certeza de que Deus cuidará deles. Ele diz que devem confiar no Senhor e continuar pregando. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Em 1 Pedro 4:19 fala sobre isso. Em 1 Pedro 5, 1 a 11, que é o texto da mensagem de hoje, também tem como contexto o sofrimento, pois o termo inicia e termina a passagem. No versículo 1 diz, sofrimentos em Cristo. No versículo 9 diz, pelos mesmos sofrimentos. Há nesse trecho pelo menos 8 evidências do cuidado de Deus pelos cristãos. Deus nos dá pastores. É a primeira evidência deste texto. Nos versículos 1 a 3, Deus fala conosco. Deus sabe da importância e da necessidade de uma igreja ter pastores. Na Bíblia, a palavra pastor, bispo,
presbítero são a mesma pessoa. Por exemplo, eu sou marido e sou pai. O nome muda de acordo com a função em que eu ocupo. Neste texto, o apóstolo Pedro usa a expressão presbíteros. E a eles fala numa carta que será lida por todos os cristãos. Deus nos dá pastores para nos instruir, incentivar, dar exemplo e acompanhar a nossa vida em Cristo e para nos ajudar na caminhada rumo aos céus. Por enquanto, a Igreja de Cristo no Nacional ainda não tem pastores, mas temos irmãos que estão fazendo as mesmas funções dos pastores. O Moacir, Elvésio, Dionísio, Rodrigo e Anderson. E a eles devemos prestar honra e ter consideração por causa do trabalho que realizam. Exercer a função de presbítero ou pastor não é motivo de exaltação, mas sim de responsabilidade diante de Deus e dos irmãos. Deus tem nos abençoado com esses irmãos que estão liderando a Igreja Nacional. É uma expressão do cuidado dele para com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor por esses irmãos. Os líderes da Igreja Nacional têm se dedicado para fazer o melhor pela Igreja. E muitas vezes sofrem por causa da Igreja, principalmente quando sabem que alguns irmãos estão sofrendo por motivos de saúde física ou por motivo de saúde espiritual. Ficamos entristecidos quando percebemos que alguns irmãos estão desanimados, desistindo da fé e perdendo a salvação por falta de perseverança. Não podemos desistir de Cristo quando vêm as tempestades da vida. Precisamos permanecer firmes, mesmo diante de lutas, sofrimentos e dificuldades de qualquer natureza. Precisamos olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Pois outra forma do cuidado de Deus por nós é que Deus nos aponta a vida de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa da glória. E é muito bom saber que temos a esperança da vida eterna, que vai acontecer no dia repentino da volta de Jesus ou no repentino dia de nossa morte. Para Pedro, a salvação é mais no futuro, na vinda de Cristo, quando receberemos a recompensa. Outra forma do cuidado de Deus para nós é que Deus nos chama à humildade. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, Pedro diz: Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos para com os mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. No versículo 6, ele diz: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. A falta de humildade é um problema muito presente nos jovens. Mas todos nós precisamos do reconhecimento de nosso estado verdadeiro perante Deus e da nossa necessidade para a sua sabedoria e discernimento. Outra forma do cuidado de Deus por nós é que Deus nos convoca à oração. Em 1 Pedro 5,7 diz:
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nos agarramos às nossas preocupações, Deus nada pode fazer com elas. Temos de entregá-las a Ele, para que fiquemos livres de todas as nossas preocupações. Outra forma do cuidado de Deus por nós é que Deus nos chama à resistência. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro. O diabo pode ser vencido, mas temos que querer vencê-lo. Não precisamos ter medo do diabo, porque maior é o que está conosco, o Deus forte, Altíssimo, o Todo-Poderoso. A Ele seja a honra e toda a glória. Outra forma do cuidado de Deus por nós é que Deus nos lembra da solidariedade para com a irmandade. Aqui Pedro usa a palavra irmandade não para se referir a uma congregação local de cristãos, mas ele pensa na totalidade dos irmãos no mundo inteiro. Precisamos saber que outros irmãos também sofrem as mesmas coisas, pelos mesmos motivos. Muitos cristãos também estão sofrendo por causa do nome de Jesus, por causa da igreja e por causa de alguns irmãos que estão perdendo a fé. Muitos cristãos também estão sofrendo porque perderam saúde, perderam o emprego, perderam a família, tiveram de interromper alguns planos por muitos outros motivos. Mas não podemos desesperar diante das tempestades, pois elas fazem parte de nossas vidas. Ninguém escapará de sofrimento, das dores, das lutas e das dificuldades. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, assim diz Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Não podemos desesperar diante das perdas, desvantagens e prejuízos que temos e que ainda teremos que passar por causa do nome de Jesus. Não podemos desesperar quando estivermos doentes, quando perdermos o emprego, quando perdermos membro da família por motivo de morte ou por motivo de relacionamento abalado. Se você estiver passando por algum desses problemas, segure nas mãos de Deus. Permaneça fiel e esteja em oração. Você terá a vitória no tempo de Deus. Espere em Deus. Confie em Deus para você ver a tempestade passar. Você não pode desesperar achando que somente você está sofrendo, achando que somente você está com situação muito difícil e muito complicada. Você não pode desesperar, achando que Deus desistiu de cuidar de você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de cuidar de você. Segure nas mãos de Deus. Permaneça fiel. Em Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há pessoas que se encontram com sofrimentos pior do que os meus e os seus juntos. Então, nós não estamos numa situação tão complicada assim.
E além do mais, nós temos Jesus ao nosso lado. Temos Deus conosco. Temos o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola. Nós somos ajudados todos os dias. Todas as nossas necessidades, Deus está suprindo, está cuidando. Muitas coisas estão complicadas, mas nós estamos vivos. Nós estamos respirando. Nós estamos nos alimentando. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Há pessoas que estão sendo mortas porque foram condenadas à morte por terem cometido, entre aspas, o crime de pregar o evangelho. Enquanto alguns de nós, nem estamos conseguindo o mínimo para Deus, que é participar das reuniões via WhatsApp. Sei que alguns irmãos têm algumas dificuldades para acessar o WhatsApp, o Google, mas essa parte aí Deus compreende. Mas o que tanto a liderança da igreja, quanto também Deus se entristece quando alguns irmãos que podem fazer o uso do WhatsApp, do Google, e não fazem isso, porque estão enfraquecidos. Enquanto agora, quero te dizer, meu irmão, erga a sua cabeça. Eleva os seus olhos aos céus, onde está Deus, onde está a solução de todas as coisas. Busque o refúgio em Jesus, pois Jesus pode te ajudar. Experimente para você ver. Procure Jesus, ore a Ele, peça por Ele por socorro, que Ele vai te ajudar. Outra forma do cuidado de Deus por nós é que Deus nos faz promessas. No versículo 10, Ele nos promete o que fará para os fiéis. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Precisamos ouvir frequentemente a sua palavra para fortalecer a fé, para fortalecer a nossa fé. Outra forma do cuidado de Deus por nós é que Deus nos convida à adoração. No versículo 11, diz: a Deus seja o domínio, pelos séculos e dos séculos. Amém. Somente quando focamos na grandeza de Deus é que pararemos de pensar nos nossos problemas. Os nossos problemas não são o mais importante. O mais importante é a nossa vida em Cristo Jesus. O mais importante é o que está proposto para nós na eternidade, que é a vida eterna com Deus. E isso nós precisamos cobiçar com todas as nossas forças e resistir para que no grande dia nós possamos alcançar a coroa da vida eterna. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Precisamos fazer isso, Refugiar diante de Deus e buscar nele ajuda. Salmo 34, versículo 8, diz esse salmo. Conclusão: nosso sofrimento pela fé não é evidência do desprezo de Deus pela nossa situação. Pelo contrário, no meio do sofrimento, descobrimos o quanto Deus se importa conosco e cuida de nós. Como cristãos, seremos maltratados em alguns momentos da vida, se vivermos por Cristo, e assim precisamos dessas evidências do cuidado de Deus. O não cristão,
ele precisa saber que o sofrimento do cristão faz parte da vida em Cristo e que Deus cuida dos seus em todos os momentos. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 e 16 diz: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristãos, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Fique tranquilo, fique firme, pois certamente haverá um dia em que todas essas ondas de lutas e sofrimentos físicos e espirituais irão passar. E assim estaremos um dia para sempre com o Senhor.